Olá, irmãos! Eu me chamo Pastor Antônio Neto e eu estarei com vocês agora estudando juntos os livros de Tito e de 2 Timóteo, que nós também chamaremos de Análise das Epístolas Pastorais 2, certo? Então você deve saber que já foi gravado também, já está disponível também o módulo de 1 Timóteo. Você já deve ter assistido, certo? E aquele módulo nós iremos considerar a primeira parte das epístolas pastorais. Agora nós iremos analisar as 2 epístolas pastorais restantes. No caso, as epístolas pastorais de 2 Timóteo e Tito, mas nós vamos analisar na sequência contrária. Nós vamos ver primeiro Tito e depois 2 Timóteo, ok? Nessa primeira aula, o que eu gostaria de fazer era apresentar a matéria, dizer aqui todo o nosso conteúdo programático, aquilo que nós vamos fazer, a nossa metodologia, certo? Vou indicar alguns livros para vocês, ok? Para que então vocês possam estudar bem essa matéria, entender bem tudo aquilo que nós vamos fazer juntos durante esse tempo, ok? Então veja aí a nossa tela inicial e de cara eu já explico para vocês que na nossa matéria, nessa matéria e em outras matérias, nós sempre teremos uma parte com, eu estarei aqui apresentando, falando com vocês e depois nós vamos ter a nossa sessão de slides. Então, esse é o nosso primeiro slide, onde anuncia aqui qual vai ser a nossa aula, o assunto da aula, no caso hoje, a apresentação. Então, começando com a descrição da matéria. O módulo de análise de 2 Timóteo e Tito, como o seu nome já preconiza, introduz o aluno aos principais tópicos contextuais destes textos bíblicos, bem como faz uma análise bíblica e teológica de seus conteúdos, ok? Então, qual é a nossa ideia aqui? É introduzir você. Então, isso inicialmente é importante. Que você saiba que o nosso propósito é introdutório. Por que é dito isso? Porque nós não vamos aqui fazer uma análise exaustiva, certo? A ideia é que você seja introduzido ao livro para que da próxima vez que você o ler ou for ensiná-lo, tendo assistido essa matéria, você possa entendê-lo muito melhor, ser capaz de compreender aquilo que aquele livro está ensinando, ok? Mas essa matéria não elimina a necessidade de comentários, de análises mais profundas. Então é uma introdução ao quê? Aos principais tópicos contextuais desses textos bíblicos. Então o que nós precisamos fazer? É entender cada texto dentro do seu contexto estrutural e histórico. Então na nossa matéria a gente vai aprender ou focalizar isso, sempre a análise dentro do contexto histórico, do contexto gramatical e do contexto estrutural. Sendo assim, nós vamos fazer uma análise bíblica, ou seja, analisar o texto, e teológica. O que é fazer uma análise teológica? É tentar entender quais são as implicações teológicas destes textos, certo? No caso das epístolas pastorais, as implicações teológicas são muito mais voltadas à teologia pastoral, à prática pastoral. Então, as epístolas pastorais, elas contêm pouca doutrina no sentido da teologia sistemática, certo? Mas contém bastante a respeito da teologia prática, da teologia pastoral. O objetivo desta matéria é fornecer ao aluno as informações necessárias para uma compreensão satisfatória do texto bíblico, como parte da preparação para o seu ministério de pregação e ensino, bem como para o seu crescimento espiritual. Então, por que eu estou colocando o objetivo aqui?
Porque o objetivo da nossa matéria, irmãos, não é fazer uma análise puramente acadêmica. Então você vai ver que eu não vou falar aqui de questões como se determinado ou qual é o melhor texto original. Nós não vamos falar tanto aqui da construção grega, de particípios, auristos, genitivos. Obviamente que isso vai ter, mas só quando for necessário. Por quê? Porque nós não temos um propósito puramente acadêmico aqui. O nosso propósito, ele é mais para o seu ministério, ele é um propósito ministerial. É para que você possa ler melhor estes livros e poder ensinar melhor para os outros, certo? Então, nosso propósito aqui, ele é mais pastoral, ele é mais ministerial do que mesmo acadêmico, ok? Se você quiser uma análise mais acadêmica dos livros de 2 Timóteo e Tito, você pode recorrer então aos comentários que eu vou indicar posteriormente. Então, por que é relevante estudar esta matéria? Porque os livros de 2 Timóteo e Tito, junto com 1 Timóteo, eles servem como manuais básicos e inspirados de teologia pastoral. Ou seja, aprove a Deus nos deixar registrado um guia básico para o ministério pastoral. Então, se você estuda 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ou seja, as epístolas pastorais, você tem ali bastante conteúdo importante para a prática pastoral. Então, elas são recomendadas para pastores em busca de qualificação e para a igreja que desejam possuir pastores qualificados biblicamente. Então, essas epístolas pastorais, elas são bem importantes, tanto para aquele que está se preparando, para que já está no ministério pastoral, quanto para a igreja que deseja entender como deve ser o seu pastor, ok? Então, um pastor bíblico, ele precisa passar pelas epístolas pastorais, ele precisa entender quais são as recomendações que o apóstolo Paulo faz para o ministério pastoral. Então, é um manual inspirado de Deus a respeito do ministério pastoral. Então, o conteúdo dessas cartas de 1ª, 2ª e Tito são ricos em orientações para várias áreas do ministério pastoral. Você vai ter orientações quanto ao caráter do pastor, quanto à família do pastor, orientações quanto à ordem na igreja, certo? Como os irmãos devem se comportar. Você vai ter orientações quanto a tipo de aconselhamento, orientações quanto ao relacionamento da igreja com o Estado ou com a sociedade. Você vai ter orientações quanto uma maneira boa de prevenir-se contra o engano, contra a entrada do ensino errado dentro da igreja. Enfim, você tem muitas orientações que são aplicadas ao ministério pastoral, ok? Por isso, esse livro esses livros de 2 Timóteo e Tito são realmente bastante relevantes. Agora eu quero indicar para vocês algumas leituras. Em primeiro lugar, aquele livro que eu sempre indico em todas as matérias de análise. Introdução ao Novo Testamento, de Carson, Moore e Morris. Por que eu indico esse livro? Porque esse livro é talvez uma das melhores fontes a respeito de introdução aos livros do Novo Testamento. O que é uma introdução? É aquilo que nós vamos fazer na próxima aula. É você entender todo o contexto histórico, certo? Quem escreveu, para quem escreveu, o que estava acontecendo, a ocasião da escrita, as questões relacionadas ao texto, questões relacionadas às críticas que o livro recebe das pessoas mais céticas. Então eles respondem de uma perspectiva mais conservadora. Então esse é um livro espetacular. Eu gosto de dizer que esse é um livro de ter. Então não é um livro que você vai pegar e ler do começo ao final. Não, você vai ter esse livro para quando você for pregar, por exemplo, em 2 Timóteo,
você vai estudar o que este livro fala sobre 2 Timóteo antes de você começar a estudar. Então ele é um livro de introdução, certo? E eu recomendo entusiasticamente que você tenha este livro. Agora alguns comentários. O primeiro comentário que nós vamos usar ele, especialmente no livro de Tito, da análise de Tito, o de J.N.D. Kelly, publicado pela editora Vida Nova, certo? Aqui ele tem uma introdução e comentário. Ele é relativamente bom, certo? Ele não é tão bom quanto aqueles que ainda não foram publicados em português, mas na língua portuguesa ele é o que eu tenho visto ser o melhor das epístolas pastorais. Então eu quero indicar aqui 2 livros ainda na língua inglesa, certo? Se você já tem acesso à leitura em inglês, se você ainda não tem, mas pelo menos fica a indicação para que quando você aprender a ler em inglês, você recorrer a estes livros. O primeiro, que é o que nós mais vamos usar na nossa matéria, certo? Na verdade, o livro que eu mais vou utilizar para preparar as aulas e dar as aulas é esse de Gordon Fee, de 1º e 2º Timóteo e Tito, da série Entendendo a Bíblia, ok? E o segundo é o comentário aplicativo da NVI, em inglês, também de Walter Liefeld, certo? E esses 3 eu vou utilizar na nossa matéria, ok? Mas com mais ênfase nos 2 últimos. Esses 3 são muito bons, eu estou recomendando eles exatamente por parecerem com a nossa matéria, de não serem tão acadêmicos, e de conterem ainda alguma coisa prática, certo? Então é isso. A nossa metodologia, nós teremos nessa matéria 16 aulas, ok? Então será uma matéria com 16 aulas expositivas, retirando essa que nós estamos fazendo a apresentação. Nós teremos 2 aulas de introdução, uma de introdução a Tito e outra a 2 Timóteo. Elas não serão seguidas, elas serão... Então, haverá a aula 2, que vai introduzir as aulas de Tito. Depois que terminarmos as aulas de Tito, nós teremos uma outra aula de introdução para 2 Timóteo. E também 14 aulas de exposição do texto, ok? Será feita uma exposição de todo o texto de 2 Timóteo e Tito, no modo versículo por versículo. Então, como são livros relativamente pequenos, nós vamos analisar versículos por versículos, ou textos, ok? Quando a gente fala versículo por versículo, é que nós vamos passar por todo o texto destes 2 livros. Cada aula, irmãos, nós faremos o seguinte. Você vai ter um momento de estrutura do texto, então nós vamos entender como aquele texto que nós vamos analisar, ele se encaixa dentro da estrutura do livro, e depois nós vamos passar para a análise e exegese do texto. Nós vamos analisar o significado original, o texto bíblico, e então tirar algumas aplicações práticas. Se você desejar se aprofundar mais na análise de 2 Timóteo e Tito, você pode procurar o professor ou direcionar-se a uma das obras indicadas, ok? Então, se você quiser mais aprofundamento, tirar dúvidas, ou você pode me procurar ou recorrer a uma das obras indicadas. E para você me encontrar, este aí é o meu e-mail, neto.docs@gmail.com. Você for me escrever, coloque lá no assunto o nome da matéria, 2 Timóteo e Tito, porque aí eu já entendo que você está querendo tirar uma dúvida e então abro ali o e-mail e tento lhe responder, ok? Então é isso, irmãos. Aqui é a nossa apresentação da matéria. A partir da próxima aula, então, nós vamos começar a analisar o livro de Tito, ok? Com a aula de introdução. E depois, então, na aula 3, começaremos no texto propriamente dito. O meu sincero desejo é que essa matéria seja extremamente útil na sua vida e no seu
ministério, ok? O nosso sincero trabalho aqui, esforço, é para que seja dado o máximo para o seu aprendizado. Então nós damos o máximo para preparar boas aulas, para dar algo de qualidade, o máximo de qualidade possível, para que você tenha o máximo de aprendizado possível. Então que a graça de Deus te acompanhe durante essa matéria, certo? Conte comigo para lhe ajudar. Então a gente se vê na próxima aula. Deus te abençoe.